Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa, né? Eu estou tentando retomar aqui esse curso de fluidos magnéticos, que é um curso que na verdade começou já há algum tempo, né? E ele tem sido assim frequentemente interrompido por uma junção de fatores que envolvem compromissos profissionais, coisas que fogem do meu controle, um pouquinho de procrastinação e preguiça da minha parte também, preciso confessar, assim, porque é aquela coisa, assim, não é só uma questão, né, da sua disponibilidade de tempo, assim, para você conseguir dar conta dos seus compromissos. Tem um lance também que é uma disponibilidade energética, né, para você fazer as suas atividades, assim. Eu tenho sentido ultimamente essa necessidade de ficar um pouco mais de boa, mais sossegado, mais tranquilo, mais contemplativo e tal. Né, eu tô nesse esquema já de gravação de aula para o canal tem um bom tempo, né? Isso começou assim em março do ano passado, em março de 2020, né, com a pandemia. E aí, num primeiro momento, eu tava tipo, muito na pilha, com muita energia para fazer esse rolê do canal e tal. E com o tempo a vida vai fluindo, as coisas vão acontecendo, outras demandas vão chegando, outras ideias vão surgindo. E acaba que assim, a nossa, pelo menos no meu caso, assim, a minha energia para estar aqui gravando o vídeo com uma regularidade, né, ferrenha, semanalmente, ela não tá rolando, assim, saca? Então eu tenho tentado, assim, tipo, acolher, né, essa minha disponibilidade energética para tentar, assim, me organizar para vir aqui gravar quando eu estiver na pilha, com empolgação, com vontade, com motivação, até mesmo porque, assim, o nosso tesão pelas coisas, ele tem, né, uma certa oscilação ao longo da vida, né? E é natural, então às vezes vem uma empolgação, às vezes ela vai embora e tal. E eu tenho tentado assim acolher isso para poder estar aqui mais presente para vocês e gravar, né, esse curso com mais empolgação, com mais presença, né, com mais tesão, porque eu acho que isso é muito, muito, muito importante, né? Esse curso para mim, assim, de fluidos magnéticos, ele é particularmente importante porque assim, como eu comentei aqui algumas vezes já, né, ele tem uma função de divulgação desse assunto para pessoas que estão num contexto de engenharia mecânica, que gostam de mecânica dos fluidos, que têm uma noção, um entendimento, né, e um certo interesse pelas equações de Navier-Stokes, mas gostariam de repente de conhecer uma nova área da mecânica dos fluidos. Ele tem também assim um objetivo, né, mais específico para o meu contexto, de registrar numa plataforma assim assuntos e conceitos e deduções e ideias que eu sempre gasto muito tempo explicando para os alunos que decidem colaborar comigo fazendo pesquisa. Então, assim, o fato de eu estar aqui gravando esse curso, ele é vantajoso porque ele me economiza tempo de reunião no futuro para eu explicar conceitos para os meus alunos que vão estar aqui já organizados, documentados. E ele tem também, assim, nesse momento atual, né, uma outra pressão por ser manifestado, que é o fato de eu estar de eu estar ministrando nesse momento, né, um curso pela UNB de fluidos magnéticos. Então eu tenho alunos também nesse semestre atual que me motivam, né, a vir para cá para gravar esse curso, para poder organizar. Eu tenho que encerrar esse curso em algum momento, né? Então eu pretendo, assim, nesse segundo semestre de 2021, finalizar esse curso de fluidos magnéticos. A gente tem alguma coisa ainda para falar. Parece que já foi muita coisa, mas na verdade, assim, eu costumo brincar e falo que, cara, um curso de fluidos magnéticos, assim, né, no meu entendimento, ele deveria ter uma versão 1 e uma versão 2, né? Fluidos magnéticos 1 e 2, porque um fluido magnético é um material que ele tem, assim, características muito particulares. Ele é um material que apresenta uma resposta macroscópica contínua à ação de um campo externo enquanto ele escoa, o que me permite tentar mostrar para vocês aqui uma formulação matemática que culmine no equacionamento acoplado de equações diferenciais parciais contínuas que vão descrever essas variações no espaço e no tempo dos campos de velocidade, pressão, temperatura, magnetização, etc. Ou seja, ele é um material que quando escoa na ação de um campo, ele é passível de ser descrito por uma abordagem euleriana de campo, mas ao mesmo tempo esse cara tem partículas, né? E são justamente as partículas magnéticas assim que geram modificações
no comportamento das propriedades que nós utilizamos para descrever esse fluido. Então, na minha cabeça, um curso de fluidos magnéticos ele deveria ter uma parte contínua e uma parte discreta, uma parte macroscópica e uma parte microscópica, uma parte euleriana e uma parte lagrangiana. O fluido, os campos e as partículas, né? A segunda lei de Newton. Porque eu acho que essas abordagens elas são complementares, né, para um entendimento realmente mais amplo assim, do que é um fluido magnético. Ora, na minha tese de doutorado, eu explorei esse material por uma perspectiva predominantemente lagrangiana, de abordagem de partícula microscópica, né? O título da minha tese é Micromecânica e Microhidrodinâmica de Suspensões Magnéticas. Então, é um negócio assim, tipo, realmente de olhar para esse fluido e tal por uma perspectiva microscópica. Aqui nesse curso eu estou o tempo inteiro olhando para as equações, né, tipo de balanço da hidrodinâmica clássica, olhando, né, para essa questão mais contínua, macroscópica, e na verdade eu acho que existe espaço para ambas as cosmovisões no que diz respeito a um fluido magnético, assim, tá? Então, assim, eu queria na aula de hoje tentar dar um encaminhamento para que a gente consiga fechar de fato esse assunto, assim, né, dessa formulação constitutiva, para a gente chegar no final das contas numa equação mesmo do movimento de um fluido magnético. Porque para a galera que tem um entendimento de mecânica dos fluidos, geralmente a pergunta que se faz é: tá, que equação que eu tenho que resolver? O que eu tenho que mudar em Navier-Stokes para fazer uma simulação de um fluido magnético? Qual que é o termo fonte, né? Costumam falar assim. E na verdade, assim, cara, vocês devem ter percebido que essa discussão é uma discussão mais complexa, assim, mais sofisticada, que envolve uma série de preceitos físicos, que envolve uma série de ideias novas, assim, e eu tenho tentado conduzir aqui as discussões de uma maneira bem ampla, densa e completa, né, e para que vocês realmente consigam captar não só essa questão mais operacional de saber qual é a equação que tem que ser resolvida para você tipo, simular o movimento de um fluido magnético, mas entender, né, os detalhes assim desse processo argumentativo que leva a essas equações que vão ser resolvidas, para que você tenha muita clareza de quais são as hipóteses restritivas que estão aqui sendo feitas, o que estamos desconsiderando, o que estamos considerando, quais mecanismos físicos assim estão sendo contemplados, né, numa determinada proposição de uma formulação matemática, de um sistema de equações diferenciais parciais que descreva esse movimento. Então eu acho que é importante a gente ter essa bigger picture, assim, saca? Então vamos lá, eu quero começar essa aula de hoje, assim, e eu pretendo chegar no final na equação do movimento de fato para um fluido magnético, fazendo uma recapitulação, né? Então eu coloquei aqui o título: o que temos até agora, o que temos, produção? É uma pergunta que eu faço assim para motivar uma recapitulação não tão breve assim, né? E que a gente tem é o seguinte: a gente tem que, na matéria dipolar, se eu pegar, por exemplo, um ímã e aplicar em cima desse cara um gradiente de campo magnético, a gente sabe já que vai surgir uma força, né, que depende da resposta desse material à ação de um campo, que eu chamo de magnetização, e do gradiente do campo aplicado. Essa força aqui ela é conhecida como força de Kelvin. E ela é, na verdade, algo que vai surgir sempre que eu tiver a aplicação de um gradiente de campo em cima de um material dipolar. No caso, um fluido magnético, ele é um material dipolar, né? Ele se magnetiza na ação de um campo externo. Então, todo material que se magnetiza, que se polariza na ação de um campo externo, ele vai estar sujeito a uma força de Kelvin quando submetido a um gradiente de campo. Perfeito. O que mais que a gente tem? Inspirados por essa ideia, a gente se perguntou aqui em algum momento, né? Se existiria um tensor cujo o divergente, um tensor de tensões magnéticas, cujo divergente me daria essa força de Kelvin. Né? Então essa foi uma pergunta que foi feita assim, para a gente tentar chegar numa proposição constitutiva de um tensor de tensões que contemple assim, de maneira precisa, fisicamente consistente, o estado de tensão de um fluido magnético quando sujeito à ação de um gradiente de campo ou de um campo externo. E o que a gente viu é que no vácuo, a gente deduziu isso aqui
num contexto de vácuo, usando o teorema de Brown, chegamos no famoso tensor de Maxwell, que propunha uma expressão para as tensões magnéticas da seguinte maneira: menos μ0 h² sobre 2i. Esse cara aqui seria uma pressão magnética. E eu vou pôr aqui embaixo, mais, isso aqui é uma continuação, μ0 hh, esse tensor de segunda ordem, esse diático. Agora, μ0 hh, né, esse cara ele pode ser lido, né, num contexto mais geral de duas maneiras. Ora, se B, que é a minha indução magnética, por definição, é μ0 h mais m, no vácuo, que é o contexto no qual surge esse tensor de Maxwell, eu sei que m é igual a zero, então, né, no vácuo, B é igual a μ0 h, que é o que aparece aqui, nesse tensor de Maxwell, nesse termo não isotrópico, nesse termo que não está associado à minha pressão magnética, né? A gente costuma chamar esse termo isotrópico, que está associado ao tensor identidade, esse μ0 h² sobre 2, de pressão magnética. Eu acho até importante assim a gente frisar isso, porque essa é uma ideia que pode nos salvar muitas vezes lá na frente, quando a gente estiver fazendo análise de escala, né, tentando extrair as unidades dessas grandezas magnéticas que são bastante confusas. Esse cara aqui, ele é uma pressão magnética, tá? Ou seja, μ0 h² tem dimensão de Pascal, pressão. Nunca se esqueçam disso, porque isso aqui pode ser um trunfo, assim, uma carta na manga para você poder fazer análise dimensional de equações, né, em contextos de ferrohidrodinâmica. Bom, o que a gente sabe é que μ0 hh, ele pode ser tanto um BH quanto um HB. Isso já vimos, né? E, mais do que isso, vimos que se eu considero que μ0 hh vai ser generalizado, né, por meio de um diático BH, então o divergente desse tensor magnético, contando já também a componente da pressão magnética, também já vimos que esse cara aqui, ele vai dar pra gente, ele vai recuperar essa força de Kelvin. Então, inclusive, esse aqui é um exercício que eu talvez tenha feito aqui, não lembro, mas eu acho que é importante que a gente refaça ele de tempos em tempos para treinar notação indicial, para treinar o nosso entendimento aqui desse curso. E se eu tiver num contexto HB, eu já vi que o divergente desse cara, ele vai dar não só o meu termo da força de Kelvin, que depende do gradiente de campo, que é muito importante, mas eu vou ter também um termo aqui que vai ser μ0 hot de m vetorial h. Isso aqui é muito importante, ou seja, dependendo de como eu generalizo o meu tensor de Maxwell, eu tenho duas respostas diferentes, duas informações diferentes para computar os efeitos que esse campo aplicado sobre o material magnético vai gerar em termos de uma força interna ali, né, dentro desse material, que seria uma força de superfície associada ao divergente do tensor de tensões. Eu vou sublinhar isso daqui nessa recapitulação para a gente meio que ter com clareza, né, quais são as principais informações visuais, assim, as principais equações e conclusões dessa análise preliminar, porque a minha ideia na aula de hoje é juntar tudo isso e dar um desfecho para vocês, para falar, beleza, ok, qual que é a equação então que eu vou resolver? Qual que seria a versão da equação de Navier-Stokes para um fluido magnético? É o que a gente quer saber, né? Então a gente tem essas duas possibilidades que já indica que tem uma coisa estranha nessa formulação, né? Que tem uma coisa estranha, assim, que tem que ser melhor compreendida, né? Melhor concluída. Bom, o que mais que a gente viu também de importante, assim, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso aqui não é um assunto fácil, não é uma aula trivial, né? A gente vai agora, na aula de hoje, tentar dar um desfecho para discussões que se iniciaram já há muito tempo, né? E que envolvem uma série de argumentos que vão ser utilizados para que a gente forme, assim, um panorama, uma ideia de como essa coisa realmente funciona para a gente, tá? Então aqui eu vou sublinhar algumas informações importantes que já foram apresentadas e vou também apresentar outras informações. O que mais que a gente viu, né, e que vai ser relevante
para a gente poder aqui dar um encaminhamento a essas discussões. A gente também viu, cara, que o material magnético ele vai estar sujeito a torques magnéticos por unidade de volume, né, que estariam associados a um desalinhamento entre M e H. Isso aqui também é muito importante. Isso aqui seria o torque magnético atuando na matéria dipolar. Quando eu falo na matéria dipolar, é no material que tem dipolos, né? Ou seja, um fluido magnético é um material dipolar. Ele se encaixa em matéria dipolar, assim, nessa classificação. Então, se eu tiver um desalinhamento entre M, que é a resposta do material, e H, esse desalinhamento ele vai levar ao surgimento de um torque interno, intrínseco ao material, de origem magnética, que vai perdurar enquanto M não estiver completamente alinhado a H. Ou seja, toda a ideia é a de que o campo H tente alinhar a magnetização em sua direção. Enquanto isso não rolar, ele vai estar ali tentando. Por que isso é importante? Porque a gente já viu aqui que na versão HB desse modelo constitutivo, esse desalinhamento entre M e H ele leva ao surgimento de alguma coisa ali, quando eu tiro o div desse tensor, que pode ser um indicativo de que esse desalinhamento ele gere um efeito de força por unidade de volume, de força de superfície por unidade de volume na equação do movimento. Porque veja, Navier-Stokes, né, no fundo, que a gente chama assim, é a equação do movimento para um fluido newtoniano viscoso compressivo ou incompressível. Mas isso deriva-se da equação de Cauchy, que tem ali um divergente muito claro de um tensor de tensões que vai levar ao surgimento de forças de superfície por unidade de volume que vão atuar no meu fluido enquanto ele escoa. Então, eu estou tendo aqui uma pista de que esses torques magnéticos, eles também podem gerar, talvez, quem sabe, né, se esse modelo tiver assim consistente, um efeito ali de força de superfície que pode mudar o campo de velocidade desse material enquanto ele escoa. Mais uma pista importante aqui, tá? Eu estou aqui colocando várias informações para a gente, ter uma visão bem clara de tudo o que foi até agora discutido e assim, de quais vão ser as hipóteses restritivas realmente consideradas, assumidas, quando eu chegar na aula de hoje no final e apresentar para vocês a equação final do rolê. Essa é a equação do movimento fluido magnético. Bom, o que mais que a gente chegou também aqui? Isso aqui é uma recapitulação importante, assim, que eu acho que vai dar um pouco mais de clareza para vocês nesse entendimento. A gente também mostrou que, deixa eu escrever aqui até com texto, eu acho que talvez seja melhor, com uma letrinha menor aqui, porque essa letra 27 não tem nenhuma necessidade, eu acho que a gente pode pôr uma letrinha 14, tá ótimo. Eu quero escrever um pouquinho com vocês aqui, né? Vimos também que a aplicação do princípio de balanço de momento angular para um meio contínuo nos indicou que na presença de torques intrínsecos ao material, por exemplo, de origem magnética, vimos que a aplicação do princípio nos indicou que na presença de... o tensor de tensões que representa este material deixa de ser simétrico. Ou seja, existe uma aparente quebra de simetria no estado de tensão interna de um material que esteja submetido à existência, né, dentro da sua microestrutura de torques intrínsecos. O que seria o caso desses materiais magnéticos, porque desde que haja um desalinhamento entre M e H, vão ter torques magnéticos dentro do material. A questão é, será que esses caras vão ser balanceados por um outro tipo de torque hidrodinâmico, de tal sorte que o meu fluido seja tipo livre de torques, ou será que não? Essa é uma discussão que vai demandar para a gente a inclusão daquela spin equation, que foi deduzida na última aula, se não me engano. Então, o que esse princípio físico mostrou para a gente foi o seguinte, que epsilon, que é esse tensor isotrópico não simétrico, né, ou melhor ainda, antissimétrico,
que é mais específico, de terceira ordem, dot dot sigma, esse cara vai ser igual a esses torques aqui, né, intrínsecos ao material. Beleza? A gente pode pôr aqui torque, que eu acho que é melhor. Ora, se epsilon é igual a menos o seu transposto, ou seja, é antissimétrico, então epsilon dot dot sigma, ele vai ser diferente de zero se e somente se sigma não for simétrico. Então ficou muito pequenininho aqui. Deixa eu colocar um pouco maior. Eu fico um pouco agoniado com esses quadros meio apertados, assim, porque eu acho que não tem necessidade. A gente tem aqui essa ferramenta que é tão simples, né, de puxar para cima e tal. Então, isso daqui eu posso até pôr um pouco mais para o lado. Então a gente viu que a existência de torques intrínsecos ao material leva a uma tendência de uma quebra de simetria. Isso acontece porque epsilon é um tensor antissimétrico e ele só vai ser esse produto escalar duplo por sigma diferente de zero se sigma não for igual ao seu transposto. Essa é uma informação importante porque a gente está muito acostumado a trabalhar na mecânica dos fluidos com essa ideia de simetria tensorial. Inclusive, Navier-Stokes, como vocês conhecem, aquele tensor de tensões, né, super manjado que aparece no curso de Mecânica dos Fluidos 2 e tal, ele pode ser deduzido, né, partindo-se da lei da viscosidade de Newton e usando algumas premissas para generalizar essa relação de tensão-deformação, que inclui inclusive simetria. Então a gente está tão acostumado a lidar com tensor de tensões simétricas que a gente nem pensa muito sobre esse lance de assimetria e tal. Mas no caso de fluidos magnéticos a coisa é um pouquinho diferente. Bom, o que mais que a gente viu aqui também? Vamos pôr aqui uma nova página após. Vimos também, né, que a gente pode usar argumentos semelhantes àqueles utilizados nessa aplicação desse princípio físico de balanço de momento angular para deduzir uma equação evolutiva para essa velocidade angular média das partículas em si, que a gente chama de spin equation. E essa equação, a spin equation, que a gente deduziu aqui na última aula, ela também vai ser importante nessa discussão que eu quero trazer aqui na aula de hoje, e ela é basicamente uma equação que tem a seguinte cara: ρi d ômega dt, e esse momento de inércia médio de um volume contínuo, né, que contém essas partículas. Até teve um aluno, acho que foi o Heitor, que fez uma pergunta em relação a esse cara, numa das aulas que eu gravei aqui, se esse cara não deveria ser, na verdade, um tensor, assim, né, no caso mais geral. E, bom, Heitor, assim, ele poderia sim ser um tensor no caso mais geral, se eu tivesse interessado em ter um nível de precisão muito alto na modelagem desse momento angular interno, né, ou de spin, que a gente chama das partículas fluidas, que considerasse localmente essa distribuição das partículas ali naquela microestrutura. A questão é que seria muito difícil de ser implementado, assim, né? O que a gente considera é um valor meio que bulk, meio que médio. Então, um momento de inércia escalar, ele é suficiente para a gente computar aqui esse momento angular interno das partículas, porque a gente considera uma suspensão estatisticamente homogênea e tal, sem grandes clusters ou agregados, mas sim, poderíamos ter um estudo, inclusive isso poderia ser feito via simulação computacional, para a gente tentar propor relações entre esse momento de inércia das partículas com imagens da microestrutura em diferentes configurações de aplicação de campo, de concentração de partículas, etc. Seria um estudo possível de ser feito, tá? Mas para a gente aqui ele vai ser, a princípio, um escalar. Bom, então a gente tem esse termo no lado esquerdo que tem a ver com essa variação temporal percebida, né, por uma partícula fluida que escoa junto, né, desse fluido magnético, desse momento angular interno que vai estar sendo alterado ao longo do tempo em função de alguns mecanismos físicos que aparecem na spin equation, que vão ser os seguintes. Esse torque ele vai ser importante, o torque magnético ele vai perturbar essa velocidade angular. Ao mesmo tempo a gente vai ter um mecanismo vinculado justamente a essa quebra de simetria, né, proporcionada pelo termo epsilon dot dot sigma, que vai ser proposto em termos de uma vortex viscosity, que é um cara que eu vou falar mais sobre ele na aula de hoje, porque esse cara aqui ele é relevante.
e esse cara vai multiplicar aqui esse escorregamento que eu tenho entre a velocidade angular média de um elemento infinitesimal de fluido, que está associado à sua vorticidade, a menos de uma constante, que é 2, menos 2 vezes essa velocidade angular média. Bom, o que mais? Esse cara aqui, minha cara acabou de ficar pequena, deixa um pouco para cá. Esse cara aqui ainda, ele vai ter um termo que vai ser um termo de origem dissipativa, vinculado a uma spin viscosity, que vai estar associado ao laplaciano desse omeguinha, como o termo de difusão costuma estar associado, mais o gradiente do div de ômega. Então esse aqui seria um termo, né, da minha spin equation. Bom, esse cara também vai ser utilizado, né, como parte do processo argumentativo para a gente dar um encerramento aqui para essa discussão. Então eu vou circular isso aqui, que isso aqui é muito importante. Agora sim, eu acho que eu tenho todos os argumentos que eu preciso para apresentar aqui para vocês alguns modelos constitutivos, algumas visões de alguns autores da área em relação a essa discussão, que é uma discussão que é muito mais recente, muito mais moderna do que as discussões vinculadas a essa busca por um tensor de tensões por um fluido newtoniano, que foi sacramentada, né, no final do século XIX, início do século XX ali, com as ideias de Navier e de Stokes. Então, assim, agora a gente tem aqui todos os argumentos, o tensor de Maxwell, a força de Kelvin, o modelo BH, o modelo HB, essa tendência ao surgimento de torques magnéticos pelo desalinhamento de M com H, como que isso gera uma tendência de quebra de simetria no tensor de tensões, e complementados por tudo isso, temos aqui uma equação de evolução para essa velocidade angular interna média das partículas magnéticas que compõem o fluido magnético, que é a spin equation, que depende, né, de uma vortex viscosity e de uma spin viscosity também. É importante a gente chamar atenção para esse fato aqui, porque esse eta', ele é uma spin viscosity. São duas propriedades diferentes, né? Em que eu já devo ter falado sobre elas aqui, falarei também mais vezes em momentos oportunos, mas assim, por enquanto eu queria apenas chamar a atenção para o fato de que na minha equação evolutiva para esse momento angular interno das partículas, eu tenho duas novas constantes materiais, duas propriedades novas que vão estar associadas a essa física na microescala. Então esse é um assunto que é muito interessante, porque na própria discussão constitutiva dessa busca por um tensor de tensões, que é um campo, né, um campo tensorial, que é euleriano, que é contínuo, eu vou ter ali propriedades materiais que vão estar associadas a uma física que, em última instância, se deve à microescala. Né? Isso me lembra uma frase de Demócrito, né, que ele falava assim: por definição, a cor, por definição a doce, por definição a amargo, né? Mas na verdade o que há é átomos e espaço. Então, no fundo, eu trago também bastante isso assim nos meus cursos básicos de transferência de calor, de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, essa ideia de que propriedades da matéria, na verdade, são abstrações humanas, que a matéria em si está cagando pra gente. Né? Ela tem átomo e energia cinética e tem leis que determinam como esses átomos estão autorizados ou não a interagir entre si. E a consequência, né, dessas leis numa escala microscópica, né, que envolve um número enorme de elementos subcontínuos, vão ser as respostas macroscópicas, mensuráveis, observáveis, que a gente capta quando a gente pega um fluido magnético, vê esse cara escoando, aplica um campo e fala: opa, formou spike. Então existe uma questão micro que antecede aquilo que eu posso perceber no macro. Né? Então as equações eulerianas contínuas, que buscam um modelo constitutivo para esse tensor de tensões, elas dependem de propriedades materiais que têm a sua origem na microescala. Então, dito isso, eu quero então aqui apresentar para vocês algumas ideias que vão ajudar a gente a finalizar, a dar um encerramento para isso. E essas ideias elas vão ser apresentadas na forma de artigos científicos. Assim. Existem vários artigos científicos de diferentes autores, né, que propõem diferentes modelos de tensor de tensões e levam a diferentes discussões em relação a como esse cara deveria ser. Né? Então, assim, esse curso é um curso muito moderno e ele vai ter sempre uma parte em que eu vou misturar um pouco de brisa da minha cabeça, ideias muito básicas de eletromagnetismo e coisas muito consolidadas,
com discussões ultramodernas e artigos que foram publicados recentemente que ainda estão lidando com essas discussões. Eu queria então começar aqui apresentando para vocês um trabalho, deixa eu pôr aqui uma letrinha um pouquinho maior, né, do Rosenzweig, que é o nosso papa. Assim, o Rosenzweig publicou um artigo, Rosenzweig, em 1995, no Journal of Rheology, no qual ele simplesmente usa, né, e fica satisfeito com esse uso, um tensor de tensões, sigma. Opa, desculpa, deixa eu pôr aqui minha coisa. Ele propõe lá um sigma magnético que vai ser simplesmente menos μ0 h ao quadrado sobre 2 e mais BH. E ele usa isso daqui. A gente já viu que esse cara, ele vai gerar, quando eu tiro o div, uma força de Kelvin, que parece ser o mecanismo predominante, né, nesses escoamentos de fluido magnético que eu aplico um campo externo, por meio de ímãs permanentes, que inevitavelmente vão gerar grandes gradientes de campo, né? Então, assim, é muito comum você ver assim, trabalhos científicos no final dos anos 90, início dos anos 2000, da galera de fluidos magnéticos que considera simplesmente esse tensor de tensões e fala, tá bom, para mim isso aqui me atende, tem a força de Kelvin, é suficiente, mas a gente já viu aqui que esse tensor HB ele leva a esse hot de M vetorial H, que pode ser realmente um mecanismo relevante ali nesse problema. E aí, alguns autores não satisfeitos com esse modelo continuaram propondo outras ideias, assim, né? O que o Chiliomis propõe? O Chiliomis, que é um cara também que trabalha com esse tema há muito tempo, né, que publica artigo desde os anos 70, né, desde a época em que ele morava na União Soviética, em revistas que nem existem mais, de física da União Soviética. Hoje em dia o Chiliomis, se não me engano, está em Israel, né, já em um outro contexto, e até hoje, publicando, ele propõe, num artigo que ele publicou em 2001, numa revista muito importante, que é o Physical Review, e ele propõe um outro modelo, assim, que é bem mais elaborado, e que é dado pela seguinte expressão. O tensor magnético dele vai ter, sim, uma componente, né, de pressão magnética, que parece ser uma coisa meio que universal, só que ele propõe um termo HB em vez de um termo BH, e ao mesmo tempo ele propõe um outro termo que na verdade seria, vamos pôr assim, duas vezes uma vortex viscosity que multiplica epsilon dot ômega menos omegão. O que é esse omegão aqui? Esse omegão, ele é a vorticidade do escoamento sobre 2. Então é a velocidade angular média do fluido. Ele argumenta que esse escorregamento possível entre omeguinha e omegão, ele está vinculado ao mecanismo físico de origem dissipativa e faz sentido quando a gente pensa em escorregamento, atrito e dissipação. Isso pode estar associado, né, a um aumento de tensão no material, e aí ele propõe uma viscosidade de vórtex aqui para modelar esse aumento, porque viscosidade a gente associa a mecanismos dissipativos. E aqui, se você observa, esse epsilon ele é um tensor de terceira ordem, e ômega e omeguinha, omegão, eles são vetores. Então, epsilon dot, esses vetores, dá um tensor, sim, né? E na verdade, isso daqui está associado a uma relação que a gente chama de relação dual, na qual um tensor A antissimétrico, ele sempre vai poder ser calculado em termos de um vetor dual correspondente A por meio dessa relação. Isso acontece sempre que A é antissimétrico. Então, C e somente C, o meu A foi igual a menos o A transposto. Isso é uma coisa que eu falo muito nos cursos de fluidos 2 e tal, quando eu ministro, que é o seguinte: se A é igual a menos o transposto, eu estou falando o seguinte, velho, que, vamos pegar aqui as componentes. Estou falando que A11 tem que ser igual a menos A11. Então, para uma coisa ser igual a menos ela, tem que ser zero. Então, a diagonal dele inteira tem que ser nula, se ele for um tensor antissimétrico. É diferente um cara ser antissimétrico dele não ser simétrico. O antissimétrico é uma coisa afirmativa, ele é antissimétrico. É diferente dele não ser simétrico.
Para ser antissimétrico, ele tem que ser igual a menos o transposto. É bem específico, tá? Então, ele propõe que vai ter uma componente antissimétrica mesmo, um tensor magnético, que vai estar associada a esse mecanismo dissipativo devido a um escorregamento entre omeguinha e omegão. Isso aqui vai ser ainda melhor discutido na aula de hoje, tá? Então, a diagonal seria 0. E os outros termos, né? A12 teria que ser igual a menos A21, A13 menos A31 e A23 menos A32. Com isso, eu conseguiria montar esse tensor antissimétrico A da seguinte maneira. 0, o termo A12 eu vou pôr aqui A12, o termo A13 aqui, A13. Agora, o termo A21, ele é menos A12, então eu vou repetir aqui, menos A12. Aqui é 0, aqui é o termo A23. Aqui é o termo A, terceira linha, primeira coluna, 3,1, que é igual a menos A13, então menos A13. Aqui é o termo A, terceira linha, segunda coluna, que é menos A23, e aqui é 0. Então você repare que para eu descrever esse tensor não simétrico, perdão, antissimétrico, eu usei um termo, que eu sublinhei aqui de azul, e eu vou repetir ele, porque esse aqui é o mesmo cara, só sinal de menos. Então eu usei um termo azul, eu usei um termo diferente, o vermelho, o A13, que também aparece aqui negativo, então é o mesmo termo, só com sinal de menos. E eu usei aqui o termo A23, né, que aqui é menos A23, é o mesmo termo com sinal de menos. Então quantas cores eu usei aqui diferentes? Eu usei azul, vermelho e verde. Eu usei 3 cores, 3 números para definir um tensor de segunda ordem, que teria 9. Por quê? Porque um tensor antissimétrico, ele, pela sua natureza, ele pode ser descrito apenas por 3 números, porque alguns são 0, outros se repetem. 3 números, ora, 3 números eu lembro de vetor. Então existe sim sempre um vetor dual correspondente a um tensor antissimétrico. Aqui o Chiliomis propõe que esse vetor dual seja o desalinhamento entre omeguinha e omegão. Por quê? Porque esse desalinhamento, né, ele entende estar associado a um mecanismo físico dissipativo que vai levar a uma quebra de simetria no tensor de tensões. Né? Já é um indício, quando a gente olha para a spin equation, que esse escorregamento aqui de Hot de V e de ômega, ele parece ser importante nesse balanceamento de torques assim, que vão atuar no material de origem magnética, tá? Então isso aqui inclusive vai ser depois complementado pela spin equation. Beleza? Bom, o que ele propõe então, o Chiliomis, para a gente ter um cálculo assim possível? Ele propõe ainda que esse termo aqui, esse vortex viscosity, ele seja modelado por meio de uma relação que foi proposta pelo Brenner em 1970, nesse artigo aqui que eu estava inclusive estudando ele para essa aula, que é o Dilute Suspension of Dipolar Spherical Particles, na qual o Brenner, ele chega, o Brenner é um cara, né, que na época estava em Pittsburgh, eu acho que ele está hoje em dia, não sei se é no MIT ou em Harvard, mas é um cara que também publica há muito tempo assuntos vinculados a fluidos magnéticos, assim. E ele chega aqui, o Brenner, velho, depois de um monte de conta e tal, numa expressão que está escondida aqui nesse artigo, eu tive que destrinchar para poder entender direito o que estava acontecendo, que é essa expressão aqui. Depois de muita conta, considerando uma suspensão monodispersa de partículas esféricas, diluídas, que não interagem, não sei o quê, na ação de um campo externo, ele chega numa viscosidade modificada, que é aqui, ó, 1 mais 4φ, que multiplica a viscosidade do fluido base. Então existe um termo aqui dependente da fração volumétrica de partículas φ que aumenta a viscosidade efetiva desse fluido e que é o 4φ. Ora, esse cara aqui, velho, o Einstein, né, ele consegue propor para fluidos não magnéticos no início do século XX uma expressão que é a seguinte. Deixa eu abrir aqui alguns parênteses porque realmente é muita coisa para falar. Então são aulas assim cheias de informação. Cadê aqui, caralho? Nova página após. Aulas cheias de informação. E eu quero que vocês anotem isso, meditem. Cada aula dessa aqui, velho, é muita ideia, né? Que vocês têm que assimilar, absorver. Então,
eu peço que anotem, eu acho que é muito importante. O Einstein, ele concluiu o seguinte: se eu pegar uma suspensão aqui de partículas esféricas, não magnéticas, né, monodispersas e tal, e aplicar em cima dessa suspensão um cisalhamento, que a gente representa assim, né, para cá, puxa para cá, aplica um shear aqui, você teria um aumento de viscosidade efetiva, que seria a viscosidade do fluido base, que multiplica 1 mais 5 meios de φ. Isso aqui é meio que exato, assim, se as partículas forem perfeitamente esféricas, lisas, estatisticamente homogêneas, sem cluster, sem agregados, sem cadeias, né, bem diluídas, de tal sorte que uma não enxerga muito bem a outra, enxergam mais as interações com o fluido base, ele chega nessa expressão. O que o Brenner percebe é que se o fluido for magnético, e se as partículas forem magnéticas, e elas estiverem na ação de um campo externo, enquanto eu aplico o meu cisalhamento simples, eu teria, então isso aqui seria não magnético, e no contexto magnético, o Brenner coloca aqui esse cara como sendo 1 mais 4φ. Esse 4φ aqui que ele pega, um pouquinho magnético, ele tem os 5 meios, né, de φ aqui dentro, mais uma contribuição vinculada a essa vórtex viscose, mas uma constante aqui, de tal sorte que a minha vórtex viscose seria Cφ, e essa constante aqui, para a gente dar, né, 4, veja, 5 meios mais C igual a 4, então C, que é essa constante que vai multiplicar φ para dar uma correção, né, em termos de aumento de viscosidade efetiva desse fluido na ação de um campo externo quando cisalhado, devido a esse mecanismo que ele atribui à vortex viscosity, esse C aqui vai ser 4 menos 5 meios. 5 meios é 2,5. Então o C aqui vai ser 1,5. 1,5 φ é a expressão que o Brenner propõe para a vortex viscosity num regime diluído. O Brenner, para você ver, esse artigo aqui, cara, ele é de 1970, né? No 69 que ele mandou assim. Nessa época a gente estava tendo o lançamento do primeiro álbum do Black Sabbath, né? O Pink Floyd ia lançar o Atom Heart Mother, o disco da vaca, nem tínhamos o Dark Side of the Moon. Ou seja, era um mundo bem diferente, assim, né? As minhas referências são sempre artísticas, assim, para pegar as datas. O Brenner publicou um artigo em 2006, bem mais recente, já num outro tipo de contexto, no Journal of Fluid Mechanics, em que ele mostra aqui, por meio de simulação numérica já e tal, uma comparação desse modelo dele, desse 1,5 φ, que é uma reta, né, quando você traça com φ, com relação a outras simulações. Então, até 10% e tal, funciona bem esse modelo. Geralmente, os modelos teóricos que a gente tem para computar propriedades novas que surgem em fluidos magnéticos em função de φ, eles são modelos assim que costumam desconsiderar o efeito das interações entre as partículas e funcionam muito bem para regimes mais diluídos. Essa tendência de um desvio das simulações numéricas em relação a esse modelo assintótico teórico do Brenner se deve pelas interações entre as partículas. Como que ele computa isso daqui nesse artigo? Ora, com simulação computacional, tá vendo? Então põe malha e aí cisalha aqui as partículas e põe elas para interagir entre si e calcula em cada time step a direção do dipolo de cada partícula e faz uma estatística para extrair essas propriedades em contextos nos quais a interação é muito importante. Isso daqui é bem assim, um dos focos da minha pesquisa. Assim, né? Eu trabalho muito com esse lance de simulação de muitos corpos, para a gente capturar alterações, né, no comportamento das propriedades de transporte de fluidos magnéticos em contextos nos quais a interação entre as partículas passa a ser significativa. Ou seja, temos um modelo para isso. Então o Chiliomisa aqui que ele propõe que esse 1,5 φ seja aqui considerado, né, no cálculo da minha vortex viscosity. Então vamos pôr isso daqui circular. Isso aqui é uma coisa que ele considera quando ele está querendo propor uma expressão que compute a parcela antissimétrica desse tensor de tensões, que vai estar associado, segundo ele,
a esse desalinhamento. E quando ele propõe isso, ele vai chegar numa expressão que vai ser, vamos copiar aqui, colar. Então, usando esse modelo do Brenner, o Chiliomys chega nessa expressão, que eu vou até tirar aqui, que não é mais dependente de uma propriedade mística, uma vortex viscosity, mas depende simplesmente da viscosidade do fluido base e da fração volumétrica de partículas, então coisas muito mais fáceis de você obter. Deixa eu ver só um negócio aqui, faltou só uma informação aqui, né? Um detalhezinho. Faltou aqui a minha viscosidade do fluido base, então na verdade, deixa eu apagar isso daqui, esse Cφ, para ficar melhor. Faltou aqui o etazinho. Vai ser então eta do fluido... Oh, meu Deus. Desabilite a régua. Vai ser um eta do fluido base, vezes um C, vezes um φ. Esse C é 1,5, então vai ser 1,5 eta fluido base, φ. A mesma coisa aqui em cima. Faltou um fluido base aqui, tá? Então a gente mete esse cara aqui em algum espaço, acho que vai caber aqui. Põe para cá. Põe para cá, top, e aqui eu vou ter um espaço para colocar o eta do fluido base. Então, usando isso, esse modelo do Chiliomys, no fundo ele vai dar o seguinte, a gente apaga esse 2 vortex viscosity, e esse cara fica 3 eta φ. Esse eta sendo a viscosidade do fluido base. Porque são informações mais fáceis de você obter. E aí, o que ele propõe, na verdade, é que esses torques de origem hidrodinâmica eles vão ser balanceados pelos torques magnéticos que atuam em cima do material. Assim. Se você olha para a spin equation, né, e você está olhando essa equação aqui maravilhosa e tal, se você assume, por exemplo, e isso é uma coisa que a galera faz bastante, que esse I é muito pequenininho, porque ele é proporcional ao diâmetro das partículas, elevado a um expoente e tal, que já são pequenas. Então, se você assume que esse momento de inércia é muito pequeno, isso é bastante razoável para a ordem de magnitude do tamanho das partículas que a gente tem no fluido magnético, então você não tem assim, esse termo dωdt. Né? E se você então assume que inicialmente, antes de eu aplicar o campo, antes de eu começar o problema, eu não tenho ali esse mecanismo, não tem um ômega ali nas partículas, é fácil você perceber que esse escorregamento entre o hot de V e omeguinha, ele pode ser balanceado por um torque magnético μ0 m vetorial H. Então, o que na verdade a gente propõe aqui, o Chiliomys propõe, é o seguinte, deixa eu só ver uma coisa aqui, eu tenho aqui hot de V menos 2 ômega. Perfeito. Aqui eu tenho ômega menos hot V sobre 2. Perfeito. Então o que o Chiliomys propõe é que esse cara aqui, que está associado a torques de origem hidrodinâmica, porque aparece aqui uma viscosidade, que tem a ver com o mecanismo hidrodinâmico, uma dissipação, é que eles sejam balanceados por torques magnéticos instantaneamente. Então a proposta dele, e não é só ele que propõe isso não, vários autores propõem isso, é que eu tenha 6 eta φ, omeguinha menos, perdão, omeguinha menos omegão, sendo balanceado por μ0 m vetorial H. Se eu pego a minha spin equation, vamos aqui voltar, porque isso aqui é importante. Copiar ela. Que ela é uma inspiração para isso. Deixa eu diminuir inclusive aqui o tamanho. Apagar esse aqui que está rabiscado. Por isso que assim, a aula de hoje é uma aula que ela envolve uma porrada de argumento e de ideia, né, e de assuntos que vão aqui se fechar. Então assim, se eu estiver num contexto em que I tende a 0 e puder, né, argumentar que nesse contexto esse cara aqui tende a 0 e se ômega em t igual a 0 é 0, então esses caras aqui não teriam esse laplaciano e tal, esses termos seriam termos mais fracos, eu teria um balanço entre esses dois caras. Ou seja, vai existir um limite físico, né, possível
no qual os torques magnéticos vão estar balanceando esses torques hidrodinâmicos. Agora veja que na forma que o Chilomis coloca isso no tensor de tensões, é omeguinha menos o omegão hot de V, sobre 2. Né? Então aqui, se eu multiplico por 2 isso daqui, eu teria o seguinte, que μ0 m vetorial h, multipliquei por 2 a equação inteira, então esse cara seria a minha vortex viscosity, que multiplicaria, como é que eu coloquei aqui o meu omegão? Só um segundo. Omegão é hot de V sobre 2. Então hot de V é 2 omegão. Perfeito. Então esse cara seria aqui 2 omegão. Melhor ainda, eu passei para cá, né? Passei para um lado e tal, vou inverter a ordem. Ele vai ser 2 omeguinha menos 2 omegão. Espero que tenham conseguido ver aqui. Eu estou fazendo meio que de cabeça, mas tenta acompanhar. Menos 2 omegão. Então esse 2 passa para o lado de fora, né? Então eu vou ter, nesse contexto em que eu não tenho a difusão de momento angular interno, em que as partículas são bem pequenininhas e o momento de inércia delas é desprezível, seria um contexto de partículas não massivas. Nesse contexto eu tenho um balanceamento quase que instantâneo dos torques magnéticos e hidrodinâmicos. Esse cara vai dar então 2 vezes a minha, né, vortex viscosity, que eu vou colocar como sendo 2 vezes 1,5 φ, que multiplica omeguinha menos omegão. Né? Então vai dar 3, vezes o fluido base, eta. Então vai dar 3 eta φ, que multiplica omeguinha menos omegão. Deixa eu ver se tem algum erro aqui de sinal, porque eu estou achando que está faltando um 2, multiplicando em algum lugar esse cara aqui. Aqui tem um 6, aqui tem um 3, só um segundinho. 6 eta φ, isso aqui está correto, sobre 2. Vortex viscosity, omegão, 2 omegão, tá certo. Ah não, calma aí. Tem um errozinho simples que quase passou. Esse 2zinho aqui, né? Do lado de fora. Agora sim. Perfeito. Então aqui vai dar 4. Agora tá certo. Ótimo. Eu fico agoniado quando as coisas não batem. Fico meio perturbado. Então aqui tem um 6. Então o que o Chilomis propõe, baseado na spin equation, é que esse desalinhamento entre omeguinha e omegão, que leva a uma quebra de simetria no tensor de tensões, ele seja modelado, né, em termos desses torques magnéticos que vão estar no material. Isso aqui é maravilhoso porque eu me livro de uma dependência dessa vortex viscosity e a coisa fica só em função de grandezas magnéticas. Então aqui, esse cara que aparece 3 eta φ, não sei o que, ele propõe essa relação de tal sorte que o tensor de tensões, se você pega isso daqui e taca aqui, o que você vai ter, segundo o Chilomis, nova página após, vai ser o seguinte. Sigma magnético vai ser igual a menos μ0 h ao quadrado sobre 2, identidade, a componente isotrópica, mais o HB. E aqui você vai ter mais um termo que ele propõe, que vai ser epsilon, isso aqui é muito legal, dot μ0 sobre 2 m vetorial h. Exercício para casa, isso aqui vai ser, velho, páginas e páginas e mais páginas e mais páginas de conta, tá? E é bom que vocês vão afiar bem aqui a anotação inicial de vocês. Então, para casa, o que eu quero que vocês mostrem aqui? Até para não ficar só eu falando, vocês não fazem nada e não pensam. Primeira coisa, isso aqui vai estar associado a esse termo, para casa. Isso aqui para quem realmente quer entender fluido magnético e tal. Quero que você mostre que, deixa eu ver o que é para mostrar primeiro, que epsilon dot
μ0 sobre 2 m vetorial h, esse cara vai ser igual a μ0 sobre 2 mh menos hm. Top, mostrar isso. Em seguida, que o divergente desse tensor do Chiliomys, e aí essa parte vai dar um trabalho gigante para tirar esse divergente, mas eu confio no potencial de vocês, vocês são pessoas inteligentes. Esse realmente é um desafio, tá, pessoal? Não é fácil essa conta, é uma conta sofisticada. Eu tentei que achar aqui o resultado, eu meio que sei ele de cabeça, mas eu quero confirmar ele aqui mesmo, porque eu acho que é importante. Cadê as 1000 páginas de conta? Velho, cadê isso daqui? Pronto, vai dar o seguinte, vai dar... Isso aqui é a parte mais legal. Mostre que vai dar μ0, m escalar grade de h, mais μ0 sobre 2, hot de m vetorial h. O modelo do Chiliomys, quando você tira o divergente, deixa eu colocar isso aqui mais organizado, né? Porque tá uma bagunça. Para casa, vamos pôr aqui. Mostre que isso, top, isso daqui, pronto. Então é legal que esse modelo do Chiliomys, ele é super sofisticado, aí tem o termo de escorregamento, a vortex viscosity, a hipótese do Brenner, o caralho, mas no final quando tira o div dele, você vai ter uma coisa muito parecida com o tensor HB aqui, que era a força de Kelvin mais μ0 hot de m vetorial h, a menos de um 2 aqui embaixo. Só esse 2 que é a diferençazinha. Mas do ponto de vista tipo, de relação, de dependência funcional, da física envolvida, o HB já está dando um show aqui, porque ele chega próximo de uma coisa que é bem mais sofisticada, que considera outros argumentos, né, e que a gente hoje em dia considera ser realmente a modelagem mais precisa. Mas a história não para por aqui não, tem mais argumento, tem mais ideia ainda. Outros caras, deixa eu ver se eu coloco aqui, né, para vocês, a gente tem um artigo mais de 2002 também, nessa mesma época do Chiliomys, né, 2001, esse artigo de 2002, de uma galera muito forte lá do MIT, falando o seguinte, deixa eu escrever aqui. Então, Rinaldi, esse artigo eu gosto bastante dele, e Zhang, e o Marcos Zhang, em 2002, numa revista que eu adoro, que é o Physics of Fluids, que eu já publiquei 3 artigos lá, eles propõem o seguinte, velho, meu irmão, a discussão é a seguinte, esse tensor de tensões, magnético mesmo, ele vai ser simplesmente a minha vortex viscosity que multiplica epsilon dot hot de V menos 2 ômega. É isso. Só isso. Não tem HB, não tem BH, não tem pressão magnética, tem porra nenhuma. Eles falam o seguinte, essa ideia de tu pegar a força de Kelvin e tentar inventar um tensor cujo div desse, cara, isso aí não presta não. Para eles tem que ser isso e o termo μ0 m escalar grade de h deveria, deixa eu pôr até na forma de texto mesmo aqui, uma letra menorzinha, vamos pôr uma letra, vamos pôr 14. Esse cara, deixa eu pôr minha cabeça aqui para poder escrever. Cadê? Deveria ser adicionado à equação do movimento como uma força de campo. Então eles falam que é isso, assim, a força de Kelvin é a força de campo, que deve aparecer lá na equação do movimento, e o tensor de tensões mesmo magnético, ele está associado a esse mecanismo, ele é o único cara que existe, né? Esse aqui é o paper, ó. Deixa eu ver, é esse mesmo? Eu acho que é. Isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. O cara fala tudo isso aqui. Ele tem um argumento também dessa escala de tempo das partículas, que é uma coisa que eu ainda vou entrar aqui mais pra frente. Esse tempo de Newton, essa equação também de magnetização, que vai ser o nosso próximo assunto. Mas ele fala, ó, a força de Kelvin vai entrar, véio, como se fosse a gravidade ali, força de campo. Foda-se. Né? E o tensor de tensões é na Navier-Stokes, a menos P identidade, eta grade V e tal.
o segundo coeficiente de viscosidade, né, que a gente não vai fazer sentido aqui porque é fluido incompressível. E aí tem esse termo aqui, ó, vortex viscosity, epsilon, dot, esse escorregamento. Aí ele fala que do mecanismo físico, de difusão, de momento angular interno e tal, que muda o escoamento, e aí é assim que ele considera. Tem um outro artigo dessa mesma galera, que eu acho que é de 2001, não, esse aqui é físico, esse aqui é o Shiliomi, só um segundinho que eu estou na minha pasta de artigos, ó, curto soltando de artigo, sobre esse tema, formulação contínua FHD. Esse aqui é só sobre um tema. Tem um outro artigo, deixa eu ver se eu acho aqui, velho, que é no Physical Review E, que eles fazem uma discussão mesmo, né? Forças de campo contra forças de superfície na mecânica dos meios contínuos. O tensor de Maxwell ele é um tensor de Cauchy objetivo. Isso aqui é uma discussão realmente sobre o caminho argumentativo utilizado para se chegar nesse tensor de tensões. Aqui eles falam, velho, não importa, não tem tensor de tensões magnético, tem força de Kelvin e tem quebra de simetria no estado de tensão pela existência de desalinhamento interno entre M e H. Então ele dá um outro argumento e propõe, de fato, uma outra forma de modelagem, assim, tá? Que o tensor de tensão vai ser esse. Simplesmente isso. Aí tem um outro artigo mais recente, que é do Finlayson, né? Que eu acho bastante legal. Deixa eu pôr aqui uma letra maior, então, acho que é uma letra 20, seria suficiente para a gente ficar do mesmo tamanho que as fontes. Então tem esse artigo do Finlayson, é assim que escreve? Finlayson, de 2013, bem mais recente, também no Physics of Fluids, em que ele fala o seguinte, velho, ele fala, velho, o meu tensor de tensões, ele vai ser a mesma coisa que esses caras propõem aqui, né? Só que ele põe de uma outra maneira escrita, ele propõe o seguinte, que o sigma magnético vai ser dado pela vortex viscosity vezes, mesma coisa na verdade, epsilon dot, aqui a vorticidade, hot de V, menos 2 ômega, e ele propõe, né, também, que pela spin equation, esse termo ele tem que ser modelado duas vezes esse cara, omeguinha menos hot de V sobre 2, vai ter que ser balanceado por μ0 sobre 2 m vetor H. Então, na verdade, o que a gente tem é o seguinte, velho, todo mundo foge de ter que computar esse desalinhamento mesmo de omeguinha e omegão. Todos os autores da atualidade, eles meio que assim concordam com o fato de que esse escorregamento entre omeguinha e omegão leva a um mecanismo dissipativo, que esse cara está associado a uma modificação no tensor de tensão de fluido magnético, que ele é importante, mas todo mundo foge de resolver mesmo a spin equation, porque a gente não tem condição de contorno para ômega, né? A gente, na prática, essa vortex viscosity, a gente tem modelos para ela só em regimes mais diluídos. Quando você mete um campo muito forte, uma suspensão magnética muito concentrada, as partículas interagem, formam cadeias, isso leva a uma modificação local nessa vortex viscosity. Então, assim, é uma equação complicada, a gente foge de modelar ela e a gente usa muito esse argumento de que esse escorregamento entre omeguinha e omegão, que vai estar associado a um torque hidrodinâmico ali e a um mecanismo dissipativo, ele vai ser meio que instantaneamente balanceado por um torque magnético. Quando isso acontece, a gente... como é que eu poderia falar a palavra certa? Eu pensei em ressimetriza o tensor de tensões, ele volta a ser simétrico com essa hipótese. O que leva à quebra de simetria é quando esse escorregamento aqui entre omeguinha e omegão, pela spin equation, não vai ser instantaneamente balanceado pelos torques magnéticos internos, mas vai estar solto ali. Eu teria uma suspensão que não é torque free, né, em que você tem torques internos que não são balanceados instantaneamente, então tem torque magnético, torque hidrodinâmico, esse cara não se balanceia, não fecha, tem um excedente, tem variação ao longo do tempo do momento angular interno das partículas. É isso que quebra, de fato, a simetria tensor de tensões. Quando eu considero, né, que esse μ0 m vetorial H vai balancear esse 2 que multiplica essa vortex viscosity, que multiplica esse escorregamento entre a vorticidade e omeguinha,
eu levo uma nova simetria do tensor de tensões. Então, no fundo, hoje em dia, não tem quase ninguém resolvendo um problema mesmo de ferrohidrodinâmica com tensor de tensões não simétrico. Tá? Essa é uma questão em aberto para a gente. A gente assume que as partículas são pequenas, assume que por isso esse momento de inércia ele é muito pequeno, que essas variações temporais de omeguinha são muito pequenas e que essa difusão de momento angular interno por ação da spin viscosity vai ser muito pequena também, de tal sorte que esse escorregamento entre omeguinha e omegão, que está vinculado ao mecanismo dissipativo e a um torque hidrodinâmico, vai ser meio que instantaneamente balanceado por um torque M vetorial H de origem magnética. Isso, né, leva a uma nova simetria no estado de tensão do material e é o que a gente faz. Fato é que se você assume isso, né, aqui, e tira o divergente desse cara também para casa, eu quero que você faça isso, mostre que o divergente desse modelo do Finlayson, que no fundo é o mesmo modelo que o Rinaldi e o Zhang estão usando aqui, né, no Physics of Fluids, já considerando pela spin equation que esse escorregamento é instantaneamente balanceado por um torque magnético, de tal sorte que as partículas são no fundo livres de torque free, né? Então mostre que esse divergente desse cara sozinho vai dar μ0 sobre 2 hot de M vetorial H. Beleza? E aí, tanto o Finlayson quanto o Rinaldi e o Zhang, eles acham que esse termo da força de Kelvin não vem de um tensor de tensões, mas que ele deve ser adicionado como uma força de campo ali no material, direto. Eu já adianto para vocês que existe um cálculo ainda não publicado, né, que começou a ser feito aqui na UNB pelo meu orientador de doutorado, e, enfim, eu até também refiz esse cálculo para conferir junto com ele também, no qual a gente vai dentro da escala das partículas e aplica uma média volumétrica do estado de tensão ali dentro e também chega numa outra expressão para tensor de tensões, usando argumentos mais da microhidrodinâmica, que também leva para o mesmo lugar. Então o fato é que, independente de tu usar o modelo do Finlayson, do Rinaldi do Zhang, do Chiliomis, do Rosenzweig, o consenso que a gente tem no final das contas, para a gente resumir essa aula de hoje, que eu acho que é importante, eu quero que vocês, assim... Putz, fiz merda aqui. Caralho, deixa eu... Como é que eu volto a editar? Desfazer página inserida, eu quero fazer uma página depois. Eu quero que vocês meditem bastante sobre isso. O nosso consenso é que a equação do movimento para um fluido magnético que iremos adotar daqui para frente, e aí eu encerro essa discussão constitutiva, ela vai ser dada por, e aqui a gente vai pôr a equação cheia. Então, um cara de McFlu, quero simular isso, tal, que equação que eu resolvo? Vai ser a seguinte equação, a equação mais linda do mundo. Rho, vamos pôr um mais bonitinho aqui, né? dV dt mais V escalar grade V, nossa bela e famosa derivada material, menos o gradiente de pressão, mais eta laplaciano de V, mais ρg, que é a gravidade. Não vou considerar aqui os termos compressíveis, porque um fluido magnético é um líquido, então não precisa. Mais a minha força de Kelvin, que vai estar lá sempre presente, μ0m escalar grade de H, mais μ0 hot de M vetorial H. Então veja que para eu resolver o campo de velocidade e pressão agora de um fluido magnético, eu vou precisar conhecer dois novos campos, o campo H, que é o campo aplicado, e o campo de magnetização. Então é com esse desfecho que eu encerro a minha aula de hoje, para dar já uma deixa do assunto que vai vir na próxima aula, que é a magnetização. Como é que eu calculo esse campo de magnetização? A gente vai ver que esse campo H depende do campo M, e que M por si só é uma grande brisa,
M por si só demanda modelos de equações evolutivas. M por si só demanda um entendimento da relação que existe entre momento de dipolo de partícula e magnetização. M por si só demanda um entendimento do que chamamos de magnetização de equilíbrio e de como está relacionado ao movimento browniano e às escalas de tempo das partículas. Então daqui para frente eu vou focar o nosso curso nessa questão da dinâmica de magnetização, de não equilíbrio de um fluido magnético, que vai ser a próxima chave importante para eu poder finalizar o meu modelo. E depois a gente vai para as aplicações. Tá? Então, encerro por aqui a aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido, que tenham entendido, que tenham conseguido acompanhar, que tenham bastante dúvidas, que tenham ficado bastante confusos e perturbados, porque a dúvida, a perturbação, a confusão é a prerrogativa básica para que você aprenda alguma coisa. Ninguém aprende porra nenhuma só na maciota, só na alegria, só na diversão, né? O aprendizado ele envolve um certo caralho, não tô entendendo essa porra, quero entender, aí você vai e pensa. Então tenham dúvidas, comentem, pensem bastante sobre isso, meditem, porque tem muito assunto aqui dentro, tem muito conteúdo, né? Enfim, nos vemos numa próxima aula do canal, gratidão pela companhia, tamo junto, hoje e sempre, um beijo no coração de todos vocês. Arro!